Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso sobre pesquisa acadêmica e marketing. O tema de hoje vai ser pesquisa interpretativa. E hoje um pouco falaremos sobre um artigo que foi nos dado pelo professor Ronan, e a Camila vai iniciar a discussão aqui. Camila? Antes da Camila começar, dar boa tarde a vocês, vamos um pouco contextualizar, a nossa discussão de hoje. A gente falou na semana passada, a gente falou dos campos de pesquisa, não era isso? Estão lembrados? Sim. E a gente começou a falar um pouquinho sobre pesquisa interpretativista e positivista. Aí a gente está falando de epistemologia. Episteme, a gente está falando do saber, do conhecimento. Na epistemologia, a gente vai discutir esses conhecimentos e saberes que são produzidos por nós na academia. Antes da epistemologia, a gente tem a ontologia, como que a gente enxerga o mundo, de maneira resumida, como que a gente enxerga essa realidade. Agora, descendo uma camada, a gente não vai entrar nessa discussão que é filosófica, mas a gente desce uma camada para falar sobre as questões do conhecimento da episteme, quando a gente começa a discutir sobre positivismo, interpretativismo, relativismo, que são o decolonialismo, são epistemologias ou formas de conhecimento sobre a realidade. A ontologia é a maneira de se enxergar a realidade. A epistemologia são os conhecimentos sobre a realidade. Como que a gente produz conhecimento sobre a realidade estudada. Tá joia? Então, o que nós estamos falando agora, entrando na discussão do debate, é sobre essa epistemologia que trata o conhecimento de maneira simbólica, de maneira muito mais relacionada com as práticas, e hoje a gente vai ver com os rituais, que tem a ver com interpretativismo, do que uma outra forma uma outra epistemologia que é hegemônica, que é denominada positivismo. Não sei se vocês estão lembrados do encontro da semana passada que a gente comentou sobre o positivismo. Alguém lembra mais ou menos as características do positivismo? Em relação de causa e efeito? Isso mesmo. Relação de causa e efeito. Nesse artigo, teve relação de causa e efeito? Teve essa preocupação? Teve sim, teve. Porque ele mostra, reflete as ações humanas no mercado, Isso. Agora é interessante pensar que essas ações que são práticas sociais, ele busca entender as relações de causa e efeito, uma coisa leva a outra. Quando a gente pensa na relação de causa e efeito, de causalidade, a gente tem que verificar o efeito, E quando a gente pensa na verificação do efeito, a gente precisa usar um método adequado para verificar se há relação de causa e efeito de fato. Se eu faço uma coisa aqui, isso gera uma outra ação. Essa é uma relação de causa e efeito. Se eu tenho a ação da gravidade, como efeito, a maçã cai. Percebe? Então tem a causa e o efeito. Entende? E isso funcionaria como uma lei. Poderia valer para qualquer lugar no mundo, em qualquer situação. Enxerga? Aí? Essa discussão está dentro do positivismo, de entender essas relações de causa e efeito. E esse positivismo ele vem das ciências naturais. Você lembra que eu comentei das ciências naturais, onde a ciência surge, começa a entender sobre os fenômenos naturais da Terra para tentar controlá-los. A ciência é um pouco isso, para controlar a realidade estudada. Então, o ser humano precisava entender a natureza para conseguir plantar e colher, precisava entender a natureza para lidar com as águas, com a chuva, percebe? Precisava entender a natureza para sobreviver nesse mundo. Depois, precisa entender a sociedade, Vamos viver nas cidades. E aí, como é que a gente vai entender essas questões que nos cercam nas cidades? Doenças, trânsito, são questões do nosso dia a dia, da escola, do aprendizado, são todas essas questões que
que estão no nosso dia a dia, e a ciência passou também a investigar sobre. Mas vocês enxergam que a ciência ela nasce nas ciências naturais para lidar com as questões da natureza e questões biológicas também, de saúde, de medicina? Entendem que a ciência ela nasce para resolver esses problemas. E nesse sentido a ciência é vista muito como a identificação das leis que regem os fenômenos, como por exemplo a lei da gravidade. Isso acontece aqui, acontece em qualquer outro lugar. Se eu lançar alguma coisa, né, para a Lua, né, vai seguir uma trajetória. Se eu lançar algo para a Lua hoje com tal velocidade, vai seguir tal trajetória. Se eu lançar daqui a 100 anos, vai ser a mesma trajetória. Percebem isso, não? Essa questão? Porque é um fenômeno. Nós estamos falando de física, nós estamos falando que seguem leis, que regem a natureza. Só que quando a gente fala na discussão social, da nossa vida social, eu até dei o exemplo, né, do tapa na cara, né, que é o exemplo clássico, as pessoas não vão reagir da mesma maneira em diferentes lugares. Em alguns lugares as pessoas vão reagir de uma maneira mais talvez pacífica. Em outros lugares a pessoa pode reagir devolvendo o tapa, dependendo da cultura da região. Percebe? E aí a gente não dá mais para falar sobre lei. Entende? Quando a gente fala de fenômenos sociais, não dá para falar como nas ciências naturais. Se a maçã cair aqui, ela vai cair em qualquer lugar. Se a pessoa der um tapa aqui, a reação da outra pessoa vai ser diferente, dependendo do lugar. Quando a gente fala da lei, dessa relação de causa e efeito, a gente está falando do positivismo, que busca essas relações de causa e efeito do objeto estudado. Tenta generalizar o resultado ou o fenômeno estudado. Então, se a maçã vai cair aqui, ela vai cair em qualquer lugar. Generalização. O que eu descubro aqui, por meio da ciência, essa descoberta, esse resultado, ele tem que ser generalizável. Entendem o poder disso? É uma lei, né? Entende? Além de ser generalizável, o pesquisador tem que ter neutralidade, ele não pode interferir no objeto estudado. Eu tenho que ter uma imparcialidade, eu tenho que ter uma distância, sem subjetividade. A subjetividade do pesquisador não pode interferir no objeto. Vamos ficar com essas duas palavras. Tem que ser generalizável o resultado, e o pesquisador não pode interferir no objeto estudado. Joia? A subjetividade do pesquisador, que é como ele olha o fenômeno, não pode interferir no fenômeno estudado. Joia? Essas seriam características do positivismo, que vem lá das ciências naturais. E aí a gente tem, quando a gente chega nas ciências sociais, a gente tem um outro grupo de pessoas que passam a entender a realidade de outra maneira, sobre uma outra epistemologia, que vem do interpretativismo, que fala, olha, não dá para a gente ter leis nas ciências sociais e humanas, isso vai depender da cultura. Esse conceito elaborado, esse conceito desenvolvido, a gente pode tentar aplicar em várias situações diferentes, mas ele tem a sua especificidade dentro da região, do local, dentro do contexto estudado, que não dá para generalizar. Percebe? Todo conceito, quanto mais generalizável ele for, melhor. Mas isso não quer dizer que, se ele não for generalizável, ele não seja uma contribuição teórica, não seja um conceito. Ficou muito abstrato ou não? Não? Eu estou fazendo um paralelo entre o positivismo e o interpretativismo. No interpretativismo, a gente começa a entender os fenômenos sobre uma outra maneira, um outro prisma, um outro olhar. Enquanto no positivismo a gente tem essa questão de olhar as relações de causa e efeito, e para isso eu vou trabalhar com dados quantitativos ou pesquisas quantitativas, trabalhando essencialmente com números, né, para eu conseguir verificar as relações existentes de causalidade, usando métodos estatísticos.
porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês acessarem isso, né? Entenderem o que... Então a gente tem a utilização de questionários, por exemplo, né? O questionário está ali, né? Em forma de texto para a gente marcar as opções, né? Quais das opções, né? Ou discordo totalmente, ou concordo totalmente. Tem uma frase, você vai indicar o que você quer, para depois o pesquisador fazer análise estatística para entender as relações de causa e efeito das variáveis que estão ali no questionário. Enxergam isso? E tentar fazer aí uma análise identificando essa relação. Perfeito? Quando a gente vai para o nosso fenômeno dentro do campo interpretativista, a gente não está trabalhando com números. A gente está trabalhando com significados, simbolismos, com práticas ritualísticas, como essa que a gente vai estudar hoje. Práticas, né? E aí, para a gente analisar essas práticas, entender a questão simbólica, não dá para tratar isso em questionário, com respostas, com opções de respostas. A gente vai ter que perguntar para as pessoas, e as pessoas vão responder de maneira aberta. Então, a gente não tem questionário, a gente tem entrevista. A gente tem a conversa, a entrevista. E aí a pessoa vai explicar. E aí não dá para fazer uma entrevista, por exemplo, em 10 minutos com a pessoa, 5 minutos, 10 minutos. Você precisa de um tempo para a pessoa ir soltando, assim, e soltando as amarras, né? Para ela revelar de fato, né, o que está por trás. E revelando as camadas do que está sendo ali pesquisado, perguntado, etc. Então a gente precisa ir de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, 1h30, a gente conversar e acessar esses níveis de camadas. Joia, gente, até aí? Então, a gente está agora partindo para textos que trabalham com essa visão interpretativista, que produz esse tipo de conhecimento ou episteme, né? Que tem a ver com os significados e simbolismo, né, das práticas sociais. O ritual de consumo é um conceito que busca entender as práticas sociais. É mais ou menos o seguinte, e aí a gente já vou passar para cá, tá bom? Ritual de consumo é um conceito que explica uma prática social. Então, terminando a discussão aqui do artigo, a ideia é que vocês, sabendo sobre ritual de consumo, vocês vão poder agora olhar para a realidade e falar: opa, isso é um ritual de consumo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão entender essa dinâmica do fenômeno e poder até prever sobre, ou explicar melhor sobre. E vocês podem até criar os próprios rituais, né? Eu vejo empresas que têm o domínio sobre esse conceito. A empresa ela pode até criar rituais para os seus consumidores, com o objetivo de aumentar a lealdade dos consumidores, aumentar a frequência, aumentar, né, a relação com a marca. Tá joia? Então, a expectativa é, terminando a discussão, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu vou perguntar: olha, isso é um ritual? Quais são os elementos da prática de ritual que estão presentes nesse exemplo? E se vocês conseguirem identificar, é sinal que vocês já estão entendendo esse conceito e vão conseguir enxergar a realidade de maneira mais profunda. Vocês vão usar a lente do conceito. Entendem? Sim. Então vamos lá, né, Camila? Vamos lá. Então vamos lá. O nome do artigo que vamos tratar hoje é Dimensão Ritual do Comportamento de Consumo, do autor Dennis Rook. Isso mesmo ou não? Isso mesmo. E aí, no artigo a gente vai falar sobre o ritual. E aí, ele traz que no dia a dia a gente tem muitos rituais, desde hábitos diários, como acontecimentos significativos, casamento, formatura. E aí ele traz que a pesquisa sobre o consumidor tem um problema em reconhecer o domínio que o ritual tem sobre os consumidores. E agora, entrando na introdução, ele começa o artigo trazendo um cenário imaginário de um homem, contando o dia dele, falando do café da manhã dele, o que ele fez, como ele foi para o trabalho. E ele fez isso para mostrar como que o ritual está presente no nosso dia a dia.
E aí o autor, ele traz alguns autores que também utilizam o termo ritual em seus estudos. Ele traz, por exemplo, o ritual de dar presentes, o ritual de preparar e consumir comida, o ritual de consumo no geral. Ele traz outros autores para se embasar no estudo dele. E aí ele vai falar de um modelo de ritual, que mesmo tendo muitos estudiosos, ainda há muita discordância sobre o tema ritual, sobre o que, tipo, um modelo específico de ritual. Existe muita discordância. E aí eu gostaria de ler a definição que ele trouxe de ritual. O termo ritual refere-se a um tipo de atividade expressiva e simbólica, construída de múltiplos comportamentos que se dão numa sequência fixa e episódica e tendem a se repetir com o passar do tempo. O comportamento ritual roteirizado é representado dramaticamente e realizado com formalidade, seriedade e intensidade interna. E aí ele traz aqui o que precisa ter para ser um ritual. Por exemplo, ele precisa ter uma sequência episódica de eventos, como se fosse um roteiro. Ele fala também que precisa ter uma frequência que acontece isso, para ser um ritual. Outra característica é ele ter uma significância, diferente, por exemplo, de um hábito que a gente comer rosquinha de manhã. A gente faz isso todo dia, é um hábito. Só que a diferença de um ritual é que não tem a significância. Entende? Por exemplo, o nosso café das 5 tem uma significância, é um ritual. Bem lembrado. E aí eu vou falar os elementos do ritual que ele listou aqui. Ele fala que precisa ter artefatos rituais. Eu penso nisso como, por exemplo, aliança de casamento. Por exemplo. Aí ele fala também do roteiro de ritual, que é isso que eu falei pra vocês, que precisa ter tudo passo a passo de como faz. Alguns rituais, eles são mais maleáveis nesse quesito. Por exemplo, um casamento, a gente sabe como vai acontecer. A entrada, geralmente, das pessoas é sempre a mesma entrada em todos os casamentos. Mas, por exemplo, uma festa de criança, que também pode ser um ritual, não tem essa rigidez do que precisa ser feito, tipo um passo a passo. Também fala que precisa ter representação dos papéis do ritual, então precisa ter as pessoas com os papéis específicos no ritual, e também uma plateia do ritual, que ele fala que pode ser que tenha sim uma plateia, mas essa plateia pode também ser incerta, por exemplo, em um feriado. Eu pensei nisso. O feriado não tem uma plateia, mas é um ritual, todo mundo tem esse feriado. Isso. O próximo tópico é sobre a tipologia do comportamento ritual, né? Que é que eles falam que, apesar de existir uma enorme variedade de experiências rituais, eles ainda conseguiram classificar as origens e os elementos que cada uma tem. E aí eles trouxeram 5 fontes primárias do comportamento, né, e os significados. A primeira é a biologia humana, a segunda é as metas e emoções individuais, a terceira é aprendizado em grupo, a quarta, valores culturais, e a quinta, crenças cosmológicas. E aí o artigo fala que um comportamento específico, ele é produto de muitas fontes e é estimulado por fatores ambientais e conjunturais. E aqui eles trouxeram também um biólogo chamado Julian Huxley, né? E eles trouxeram uma interpretação dele que fala sobre os rituais do comportamento animal, né? E ele interpreta como promotora de comunicação livre de ambiguidade, estimuladora de padrões comportamentais específicos em outros, redutora de agressão e facilitadora de formação de ideais sociais ou sexuais. Já os rituais humanos, o comportamento é herdado tanto de maneira cultural quanto geneticamente, e isso faz com que os comportamentos humanos ele pode variar muito mais, e ele também é muito mais mutável. Um exemplo que eles trouxeram de fonte de ritual humana são as crenças cosmológicas, né? E eles até trouxeram a visão de outra pessoa que se chama Clifford
Geertz, né, que ele fala: é no ritual que, de alguma maneira, se gera a convicção de que as concepções religiosas são verídicas e as diretrizes religiosas são sólidas. É em alguma forma de cerimonial que os humores e motivações que os símbolos sagrados induzem aos homens encontram-se e reforçam-se mutuamente. E eles trazem que a associação entre o ritual e o propósito religioso, eles são tão fortes que a pesquisa deles são praticamente andam lado a lado, são sempre juntas. E aí tem uma tabela que traz 3 tópicos, que é a fonte primária do comportamento, o tipo de ritual e os exemplos, né? Aí na cosmologia tem o ritual religioso, o mágico e o estético, e tem alguns exemplos também. Os valores culturais, que tem como ritual os ritos de passagem e o cultural. O aprendizado grupal, que tem como ritual o cívico, grupal pequeno e familiar. A fonte, as metas das emoções individuais, que é pessoal, e a biologia, que é animal. E aí eles também falam que algumas atividades rituais operam em contextos não religiosos e que elementos místicos estão presentes em situações não religiosas, né? E que as pessoas ainda se agarram muito a essas crenças e são motivadas por elas ainda, né? Aí tem, por exemplo, a questão de número da sorte, a cor da roupa, né? Os procedimentos para a sorte. E tem também as histórias folclóricas, né, que são passadas adiante, né, e que trazem muito dessas crenças. Agora é a vez da Lívia. Sério? Na hora, Lívia. Não, tô brincando, não sei. A Giovana tá falando. Depois ela mesmo. Pode respirar. Aí aqui eles também falam que a família, por exemplo, é uma fonte muito forte também de rituais e que a falta ou a ausência desses rituais, elas afetam diretamente na relação da família, né? Então é importante que a família tenha rituais como comer junto, sair junto, conversar. E também e que além das forças externas, nosso individualismo também, né? Nosso psicológico, ele também afeta no nosso comportamento. Então, nem sempre vem de fora, também é uma coisa que vem da gente. E para finalizar, eles falam que essas práticas, esses rituais, eles trazem uma certa segurança para o nosso dia a dia, para evitar que a gente tenha comportamentos impulsivos, que pode ser prejudicial para o nosso dia a dia, mas que o excesso desses rituais pode ser também prejudicial, porque pode causar, aqui como eles falam, que é neurose, né? Como você lavar a mão compulsivamente, entre outras coisas. Vamos falar das vitalidades rituais, olha só. Então, o tópico que eu fiz responsável, né, ele comenta um pouco sobre como que a sociedade observa, né, os rituais e como que essa observação é importante para manter a vitalidade deles, né, manter os rituais vivos. Então, ele começa falando aqui um pouco sobre o Ano Novo, né, que é um evento bem popular aqui pra gente, e que, de certa forma, ele é caracterizado um pouquinho com um grau de incerteza. Então, assim, no sentido de, passo em casa ou passo no ambiente público, passo com a família, passo sozinho. Tem gente que às vezes nem comemora o Ano Novo, né, fica em casa jogando, fica, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E aí, por outro lado, a gente vê também que tem esses rituais que tem um grau de incerteza, alguns vão crescendo ao longo do tempo, enquanto outros também vão declinando, né? E aí ele comenta aqui, mais na perspectiva americana, né, que os rituais do dia 1º de abril, que é o aniversário Lincoln, e do 1º de maio lá, eles estão praticamente deteriorados, foram declinando ao longo do tempo, né?
são mais praticados e tudo mais. E aí também ele dá uma outra visão aqui, que além desses rituais já existentes que vão crescendo, vão diminuindo, tem alguns que vão sendo criados, né? Rituais novos. Aí ele comenta um aqui de aniversário do Elvis Presley, o domingo de Super Bowl, algumas festas de Tupperware, degustações de vinho, enfim. E aí o restante do parágrafo, ele comenta sobre 4 dimensões da vitalidade, que é a partir desses 4 que a gente vai mensurar o quão vivo está esse ritual. Basicamente, essas 4 dimensões são os artefatos rituais, né, o roteiro, o papel e a plateia do ritual. E aí ele vai comentando sobre alguns rituais e como que eles são classificados a partir desses critérios. É pra essa câmera aqui, né? Perdão. Eu tô olhando pra todo mundo menos essa câmera. Qual câmera? Qual que era essa aqui? Beleza. Então ele comenta primeiro sobre o Natal. Então o Natal, ele é avaliado, né, como um ritual muito vigoroso, muito vivo na sociedade. Então a gente vê, principalmente acho que na cultura ocidental aqui, né, as famílias muito participativas, muito envolvidas, assim, de forma intensa mesmo no Natal. E é realmente uma comemoração muito importante. E aí, tendo um pouco dessa visão mais mercadológica, né, a gente entende que o Natal ele é realmente muito importante para diversos setores. Então, tem a questão dos presentes, né, o pessoal compra muito presente, tem muita comida, muita bebida que às vezes o pessoal compra, algumas mais sofisticadas, né, para comemorar esse tipo de ritual. Tem também os símbolos rituais, então as árvores de Natal, as luzinhas, todos os enfeites. Então o Natal realmente ele é muito importante para a nossa sociedade, só que até mesmo ele gera algumas incertezas, né? Então assim, tem gente que não vai na igreja, por exemplo, chega essa época do ano, a pessoa fica um pouco mais ansiosa, talvez porque tem que ir fazer alguma visita, enfim, algo nesse sentido. Ou ainda o pessoal fica um pouco na incerteza de se passo com a minha família, se passo sozinho, enfim. A questão de normas de presente, né? Tem alguma regra, alguma norma para eu dar um presente para o meu familiar? Então, mesmo esse que é bem vivo na nossa sociedade, gera um pouquinho de incerteza. Aí ele comenta sobre o ritual do Dia das Bruxas, né? Que em comparação com o Natal, o Dia das Bruxas é um pouquinho mais ambíguo, né? Então, por mais que as pessoas estejam familiarizadas com os artefatos do ritual, então, fantasia, doce, fantasma, abóbora, né, cor preto, né, laranja, que geralmente a gente associa, tem muita coisa que ainda fica um pouco na dúvida. Principalmente o público-alvo, né? Então a gente até hoje fica na incerteza se esse evento ele é mais destinado para o público adulto ou para o público mais infantil. 1º de maio, né? Ele, como comentei no início, ele se encontra bem deteriorado no sentido, né, no contexto dos Estados Unidos. E aí ele até fala que as pessoas já não costumam mais dançar com fitas coloridas, os familiares, as crianças não costumam mais enviar cesta de doces, de flores para as pessoas. Então a gente percebe que aquela sociedade já não entende muito bem qual o sentido, o propósito daquele ritual. Ele foi perdendo um pouco de sentido ao longo do tempo. E aí, no final desse tópico, né, ele fala que, basicamente, se houver um baixo consenso social, né, quanto à observação daquele ritual, mais a vitalidade dele vai estar ameaçada. Ou seja, quanto menos clareza as pessoas, a sociedade tiver em relação a essas quatro dimensões que eu comentei, né, ao papel, a plateia, o roteiro e os artefatos, quanto menos clareza tiver disso, mais chance dele ir diminuindo e declinando ao longo do tempo, né, o ritual, ele vai ter durante o período de existência dele. Né? Basicamente é isso, fechar o tópico. Perfeito. E agora eu também vou falar um pouquinho sobre o significado do ritual. Pegando um pouquinho do que a Lívia falou, sobre a vitalidade do ritual, ela tende a diminuir, ela deu vários exemplos aí, quando ele deixa de ser significativo para as pessoas, sabe?
E eu posso dar como exemplo também, outro exemplo além dos que ela deu, quando a gente fazia aniversário antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas costumavam puxar nossa orelha, né? O número de vezes que a gente, na nossa cidade. E isso começou isso é muito bobo, vamos parar de fazer isso. Daí foi diminuindo, foram mudando um pouco as tradições e esse ritual está praticamente extinto. É um bom exemplo aí porque ele perdeu o significado dele. Hoje em dia, quando é aniversário de alguém, a gente dá um abraço, manda uma mensagem, não tem mais esse negócio de puxar a orelha, sabe? E aproveitando um pouquinho disso daí, das tradições sociais, dos rituais diários também, de acordo com um estudioso aqui, o Erickson, todo comportamento ritual, ele está enraizado na nossa psique, na psique humana, que influencia muitos comportamentos, as ações diárias, tudo isso. E eu posso dar como exemplo a festa de debutante, para as mulheres, né, que quando uma menina, né, faz 15 anos, antigamente significava que ela estava passando de menina e virar mulher. Isso significava bastante, ainda hoje significa. E só que não basta só isso, sabe? Para afirmar aquilo ali. Os rituais diários também reforçam o significado desse ritual de passagem, como por exemplo eu dei da festa de debutante. E esses rituais diários, como por exemplo tratar a pessoa diferente, conversar de um jeito diferente também, vai reforçando esse negócio da festa de debutante, por exemplo. E o Erickson também falou sobre desse desenvolvimento humano, né, dos rituais diários. Eles vêm desde a infância, desde que a gente nasce assim, desde os nossos primeiros meses de vida, e eles são divididos em 8 estágios, que eu vou abordar alguns que eu considerei importantes aqui, mas primeiro eu vou falar todos. Que é o da lactância, que quando a gente é mais novo, entre 2 meses e 1 ano de vida aí. A primeira infância, quando a gente está começando a se relacionar com os priminhos, com os amiguinhos da escola, né, 3, 5 anos. A idade de brincar, quando a criança já tem entre 7 e 9 anos, né, que já está um pouquinho maior, né, já pode entrar em alguns conflitos. A idade escolar em si, que é ensino fundamental, quando a gente vai descobrindo as coisas novas aí, aprendendo bastante coisa, né, por isso que fala fundamental, né, porque ele é essencial para a gente. Tem a adolescência, a juventude, a idade adulta e a velhice. Eu vou falar um pouquinho também, começar a falar da primeira infância, porque o que o Erickson fala? Que todas essas fases elas são marcadas por conflitos. E o conflito que a gente pode ressaltar na primeira infância é o da autonomia e da vergonha. Por que da autonomia? É nessa fase aí que as crianças começam a, por exemplo, fazer as necessidades fisiológicas sozinhas, começam a desenvolver essa habilidade que a gente pode dizer, né? Essa autonomia. E é muito importante, né? Porque daí a criança vai percebendo que ela pode fazer várias coisas sozinha, sabe? Que entra em conflito também com a vergonha, que ela não precisa ter vergonha dessas coisas, sabe? Tem que ir lá e fazer e pronto. Daí eu gostaria de ressaltar também da adolescência, que tem o conflito da identidade com a difusão. A difusão que é a propagação, né? A divulgação dos atos. E a gente pode ressaltar nessa fase a crise de identidade que tem na adolescência, porque a gente vai começar a ficar inserido nos grupinhos, né? A gente vai querer essa necessidade de ser aceito, que é muito importante para a adolescência. E já pode puxar um gancho também com a juventude, que com essa necessidade de ser aceito, para a gente começar a se enturmar, começar a ter relações, né, com as outras pessoas, que os conflitos da juventude são a intimidade e o isolamento. Por quê? A intimidade das relações, que pode provir da adolescência, é muito importante para a juventude, para a gente ter vínculos, até namorado, namorada, amiga, amiga, vínculos até no trabalho. E caso esses vínculos deem errado, né, ou não aconteçam como esperado, uma das consequências que o autor fala é o isolamento. O que é esse isolamento? A pessoa ficar mais reclusa, ficar com vergonha de interagir. E isso é muito complicado, né, porque essa expectativa que a gente sempre impõe em nós mesmos vai dificultando muito isso, sabe? E vários outros psicólogos falam sobre isso e é um ponto muito importante para falar, principalmente hoje em dia. A gente tem da idade adulta, que é o último que eu vou falar aqui, que é da produtividade e da estagnação. Quando a gente vira adulto, você pode falar melhor do que a gente isso daí, a gente quer construir uma família, a gente quer ser reconhecido. Ainda bem que você me incluiu na categoria de idade adulta e da velhice. Professor. Obrigado. Eu que agradeço.
Não, na idade adulta, né, a gente quer ter uma família, a gente quer ser aceito no trabalho, a gente quer, não mais por português, a gente quer ser levado a sério. E a gente quer passar os nossos aprendizados para a nossa próxima geração, para os filhos, muita gente para os netos também, né, para os amigos mais novos, para os sobrinhos, e isso é muito importante, por quê? Porque em detrimento disso, quando aquela necessidade, aquela vontade de passar para o próximo algum conhecimento não é atendido ou não sai como esperado, o adulto é tido como estagnado, sabe? Quando a gente vê algum adulto, não estou falando que essa é a verdade absoluta, claro que vamos supor, o cara tem 50 anos, só que ele ainda mora com os pais, um exemplo, não trabalha, a gente pode ter esse preconceito que o cara está estagnado, só que às vezes não, às vezes é uma opção, às vezes é uma escolha. Então essa estagnação não vem mais do material, eu acho, ele vem mais do pessoal, da pessoa se sentir realizada, não do dela querer mostrar para os outros, né? E enfim, é isso. Tem a parte da velhice também, né, que chega na parte da integridade, da desesperança, que daí a pessoa começa a ficar mais velha, algumas até ficam desanimadas com a vida, né, por se sentirem até obsoletas, né, com a aposentadoria, tudo isso. Aí é basicamente isso. É muito importante a gente lidar bem com essas crises, né, em cada fase, para a gente conseguir sempre manter uma vida saudável. Vou passar agora para a Alessandra, né, que vai falar depois. Alessandra e Fernanda, né? Fernanda, perdão. Então, agora eu vou falar sobre o tópico, né, um estudo exploratório sobre os rituais de cuidado pessoais dos consumidores. O objetivo, né, desse estudo exploratório é entender justamente esse comportamento, né, o comportamento e a complexidade dele também. Então, foram desenvolvidos nesse artigo 2 estudos, né, eu vou falar sobre um deles agora. E a atenção especial desse artigo, desse estudo, vai ser, né, na manutenção do cabelo, né, que vai ser citado, e não o processo de cuidados pessoais de modo geral. Então vai focar na manutenção do cabelo, como as pessoas lidam com isso. Bom, no estudo 1, atividade ritual de cuidados pessoais, o artigo vai falar que o cuidado pessoal ele não é apenas uma questão higiênica, né, como muitos acreditam. O cuidado pessoal ele pode modificar o corpo em relação a cor, formato, tamanho, aparente, então é muito mais que uma questão de higiene. Pode representar também o status social, por exemplo, né, essa rotina, esse ritual de cuidados. Também pode representar maturidade, aspirações, conformidade ou até a moralidade de um indivíduo. Quais são os objetivos, né, desse estudo? O primeiro objetivo é descrever, né, seletivamente o conteúdo dos artefatos rituais que são materiais, que são utilizados, né, para esse cuidado pessoal dos entrevistados. Além disso, eles vão medir o nível de satisfação que esses entrevistados têm ao ter essa rotina de cuidados, esse ritual de cuidados. Além disso, eles querem identificar também quais são as frustrações, né, que as pessoas desenvolvem com esse ritual de cuidado. A metodologia utilizada é interpretativista, como o professor falou, que é por meio das entrevistas. Eles vão respondendo um questionário e vão investigando, né, essa entrevista vem investigando, né, as atitudes, as percepções que vão satisfazerem esse ritual. Ao todo foram 91 pessoas selecionadas, né, de vários ambientes como faculdade, assistente social, shopping center, então é um público bem diversificado. E agora falando sobre os resultados. Eles descobriram que o resultado representa, né, um ponto importante, né, o centro do como é que eu posso dizer? Do roteiro de cuidado das pessoas, né, é uma coisa importante para as pessoas. E eles vai falar também no artigo que os entrevistados eles utilizam diversos artefatos para cuidar do cabelo, como shampoo, condicionador, mas que tem artefatos que vão entrar em desuso, como no caso do laque, que é falado no artigo.
os interessados eles falam, eles indicam que se sentem um absoluto e relativamente satisfeitos com o próprio cabelo. Porém, essa atividade de cuidar, esse ritual de cuidar do cabelo ainda causa frustração, porque apesar de todo o esforço que eles fazem, às vezes o cabelo não sai do jeito que eles queriam, então isso é uma coisa que causa frustração para eles. Então, como previsto também pelo Erickson, né, como o Davi falou, esse estudo ele conclui que o comportamento do ritual de cuidados das pessoas envolvem sentimentos que podem ser negativos e positivos, que nem no caso da frustração e se sentir bem com o cuidado que tem com o cabelo. É isso. Bom, eu vou falar agora sobre o segundo estudo, que tem como título Temas de Fantasia do Ritual de Cuidados. Ele tem como objetivo compreender o conteúdo psicossocial dos rituais de cuidados pessoais de jovens adultos. Ou seja, esse estudo foram feitos com um total de 51 jovens adultos, na qual foi apresentado duas figuras de estímulo, que é uma mulher aplicando maquiagem e um jovem usando secador de cabelos. Para a coleta de dados foi utilizado o teste de apercepção temática, o TAT, que foi desenvolvido para medir determinadas características da personalidade, como os motivos, e foi muito utilizado no estudo da motivação. A metodologia dele, principalmente, foi o TAT, e os entrevistadores selecionados foram com proporções uniformes das classes trabalhadoras, da classe média-baixa e média-alta. As figuras de estímulo foram apresentadas para os entrevistados, que em seguida, através das instruções na qual foram apresentadas a eles escreveram histórias sobre elas. As histórias foram colhidas por meio de autoexplicação, ou seja, eles escreveram as histórias numa folha e isso foi entregue. Mas, em alguns casos, foram através verbalmente, ou seja, eles foram falando ao entrevistador e os entrevistadores foram anotando. E os resultados desse estudo. Os entrevistados projetaram identidades imaginadas das figuras. Ou seja, eles projetaram desde pessoas comuns do dia a dia, como empresários, trabalhadores de supermercado, até super-heróis, como pessoas que voam, que salvam o mundo. E que essas histórias revelaram preocupações intensas relacionadas aos rituais de cuidados pessoais. E que os cuidados pessoais foram associados a resultados desejáveis e indesejáveis. E as questões psicossociais, como a independência, a colocação vocacional, o desempenho e as aspirações à intimidade, foram identificadas em muitas histórias. Ou seja, isso foi um fator que foi muito repetitivo entre essas histórias. E caso foi isso mesmo. Muito bom. Legal, hein? A gente passou aqui pelo artigo. Né? Vocês fizeram as contribuições, as falas. Muito bacana. Minha pergunta é, dúvidas, primeira delas, né? Dúvidas sobre alguma parte do artigo, sobre ritual, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, que chama a atenção? Professor, a dúvida que eu tenho é, esses rituais que você está falando que eles sempre têm algum impacto no mercado, né? Eu quero saber, você tem algum exemplo desse impacto aí? No mercado? Por exemplo, o Natal. Natal, sim. Né? No Natal a gente tem uma série de artefatos, produtos que são usados na ceia do Natal e que aí eles são carregados de significado. A gente tem scripts ou roteiros que são performados pelas pessoas durante o Natal, que assumem papéis, né? Por exemplo, o avô, a avó, a pessoa que recebe os convidados na ceia do Natal. O que a gente espera que tenha no Natal?
O que a gente espera? Comida são artefatos, né? O que mais? Enfeite. Enfeites, artefatos. O que mais? Presentes, artefatos. O que mais? Aí não são artefatos, né? Exato. Audiência. Pessoas, a gente está falando das audiências. Audiência e as pessoas que vão ter papéis. Tem também a árvore de Natal, a estrela, né? Dependendo da religião de cada pessoa, né? Vejam que todos esses itens são artefatos, que eles têm significados. Opa, tem significado. Percebe? E aí o que o mercado faz? Ele trabalha com esses significados. Por meio da comunicação, por meio das peças publicitárias, por meio, né? A gente vê tanto em televisão, rádio, nas redes sociais. O que o mercado faz? Ele trabalha, ele manipula, ele gera significados, ele constrói significados para ver se há se o consumidor ele se atrela ou se ele percebe esses significados e se ele identifica valor nesses significados. Percebe? O exemplo clássico é o Papai Noel da Coca-Cola. Percebe? Papai Noel vermelho da Coca-Cola, com neve e tal. O que a gente come assim no Natal? Chester, não tem? A gente tem da Sadia, do Perdigão, Peru, etc. A gente tem toda, e aí tem todo o significado criado nas propagandas. O que a gente vê na propaganda? Família sentada numa ceia de Natal, feliz, mas se tiver o Peru, o Chester na mesa. Então a propaganda ela está criando esses significados para o consumidor, vendo isso, ele se identificar. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, no artigo que a gente vai falar sobre semana que vem. Mas vamos continuar aqui no Natal. A gente não tem esses artefatos, que aí o mercado trabalha com os significados desse artefato, ele vai trabalhando de acordo com o que a sociedade vai mudando, porque esses significados vão mudando, né, ao longo do tempo, né? E aí as empresas têm que ficar atentas por esse significado que é atual, que é do momento, entende? Então ela tem que entender essa mudança, né, da sociedade na hora que ela está pensando nos significados que ela vai trabalhar ou gerar na sua comunicação. Além disso, a gente tem os papéis. Então, quem está recebendo a casa, o avô, a avó, o pai ou a mãe, tem o papel de receber, de arrumar a mesa, de servir as pessoas. Tem o papel ali de acolher, de dar o Feliz Natal, percebe? As outras pessoas que chegam também têm o papel também da reciprocidade, né? Do espírito natalino. E tem também o roteiro, né? O roteiro, quem vai conduzir, quem vai levar para a mesa, vai falar o momento da refeição, quem vai... Percebe? Tudo isso tem um ritual, vários rituais que são realizados durante o Natal. E aí o que acontece? Que é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. O ritual, ele traz o que traz os 4 elementos do ritual, né? Que é o artefato, o papel, o roteiro e a audiência, a plateia, né? Para a gente identificar se é um ritual ou não. E aí, para diferenciar o ritual das demais práticas sociais, rotineiras ou habituais, no ritual a gente tem a questão dos significados envolvidos na prática. Tem que ser periódico. Tem que ter, que a Camila leu no início, né? Tem que haver uma relação. Mas, assim, como que a gente avança nessa perspectiva? De falar, olha, isso não é uma rotina, isso não é um hábito, isso é um ritual, né? Aí a gente tem alguns outros autores que ajudam a gente a entender melhor os resultados do ritual. Quando a gente pratica o ritual, a gente ordena a nossa vida. A gente organiza a nossa vida. A partir daí, a gente também passa a participar de uma comunidade que pratica o ritual também. E praticando esse ritual nessa comunidade, organizando a minha vida, eu transformo a minha identidade. Está vendo o poder do ritual? Poder. E aí eu vou dar um exemplo, que é de onde vem o ritual. O ritual, ele vem
a área que estuda, né, que trouxe estudo ritual foi a antropologia. Lembra do lado direito da figura que a gente falou, da antropologia? Traz muito esses significados, né, das práticas sociais. A antropologia estuda muitos rituais, não só nas tribos indígenas, mas também nas práticas religiosas. Práticas religiosas. O que o marketing fez? Ele pega esse conceito, a teoria do ritual, e traz para o marketing, dando o nome de ritual de consumo. Percebe? Então o Huck, quando traz ritual de consumo, esses 4 elementos, ele está trazendo para dentro do marketing. Quando o Davi estava falando sobre a questão da infância e tal, etc., da tabela, a última coluna era mercado, né? Né, Davi? Está falando, a última coluna era mercado. Justamente falando da relação do ritual com o mercado. Então estava lá na... Estou chegando aqui, ó. Então vou lá, na lactância, né? A área do mercado, religião, superstição, né? Primeira infância, lei e ordem, idade de brincar, teatro e brinquedo, que são, né, são as partes ou setores do mercado que podem atuar de maneira mais forte nos rituais que são praticados, né, performados nessas fases da vida. Joia? Então vamos lá, seguindo mais um pouquinho. Vamos pensar na religião. Como que a religião ordena a nossa vida? Nos insere em uma comunidade e nos transforma a nossa identidade. Eu vou à missa ou ao culto todo domingo às 6 da tarde, 7 da noite. Que hora é? 11 da manhã, 7 horas da noite. Então, todo domingo eu vou ao culto ou a igreja fazer às 7 horas, celebrar. Essa celebração é um ritual religioso. Então isso já organizou minha vida. Para eu estar lá domingo às 7 horas, eu me organizo no domingo. Para dar às 7 eu vou me aprontar antes, vou tomar banho, trocar de roupa, etc. Porque eu preciso dos artefatos adequados para estar no ritual. Além disso, eu não vou exagerar, por exemplo, com comida ou bebida no domingo, porque eu estarei às 7 horas nesse evento, né, nesse ritual. E lá eu encontro com pessoas que também são religiosas, que estão dentro dessa comunidade religiosa, que é da minha religião, seja qual for. Percebe, gente? Isso, nós estamos falando das várias religiões que existem. Isso é comum. Está vendo como é que a teoria é potente? Independente se é católica, evangélica, se é espírita, se é... Nós temos aí uma prática que é possível utilizar em várias religiões. Isso isso demonstra o poder de explicação da teoria. Entende? Então o que eu estou dizendo aqui vale para qualquer religião. Talvez não é domingo 7 horas, pode ser sábado 10 horas da manhã, pode ser domingo 11 horas da manhã, mas vai ter lá um horário, um dia ou mais de um dia que vai organizar a vida da pessoa. Ordem, né? Dá ordem para a vida da pessoa. Chega lá, ela encontra com a sua comunidade. E aí, a partir do momento que essa pessoa passa a ir nos cultos ou nos encontros, seguindo o ritual, porque lá dentro do encontro religioso a gente tem artefato, que a gente tem a Bíblia, a gente tem ou o tipo de livro, né, que aquela religião vai seguir, a gente tem os sinais, né, a gente tem as imagens ou não, porque tem religião que não utiliza as imagens. A gente vai ter os artefatos, a gente vai ter os papéis, o culto, a pessoa que vai celebrar o culto, a pessoa que vai ajudar na organização, percebe? E a gente vai ter um roteiro também, do início, meio e fim do culto celebrado. Percebe? Vocês estão vendo aí esses 4 elementos do ritual? E aí, quando a gente usa esse outro conceito do Driver, que fala sobre ritual, né, da ordem, da comunidade, da transformação da identidade, a gente pode pensar que, olha, se eu vou ao culto toda semana, eu estou inserido nessa comunidade, o que acontece comigo? Eu começo a comungar com os valores dessa comunidade, eu começo a falar como os membros dessa comunidade, eu começo a me vestir como os membros dessa comunidade, porque eu quero me sentir como membro, eu quero pertencer, ser aceito a essa comunidade. Então eu começo a me identificar com essa comunidade.
E quando eu me identifico e passo a me envolver, eu transformo a minha identidade. Eu passo a ser católico, eu passo a ser evangélico, eu passo a ser espírita, eu passo a ser bandista, entende? Então o ritual, quando a gente fala da religião, ele é fundamental como prática social. Não é legal? Entender o poder da teoria como uma explicação da nossa realidade social. O que vocês, ou todos nós, praticamos quando a gente vai num culto, quando a gente está celebrando, a gente está praticando, performando um ritual. Que como consequência tem essas questões, o que eu estou comentando, que organiza a nossa vida, faz a gente se inserir numa comunidade e transforma a nossa identidade. Se eu gosto de futebol, passo a torcer por um time, eu vou, todo final de semana, por exemplo, ver o meu time jogar do coração. Isso é o galão da massa. Galão da massa. E aí o que eu faço? É um ritual. Eu vou todo final de semana assistindo o time jogar. Chega lá, eu encontro com os outros torcedores, eu estou vestido igual, eu estou falando igual, eu estou torcendo, tem os cânticos, tem os... E aí eu estou me transformando em um torcedor do galão da massa. Tem significado aqui, Bruno, que tem história, que envolve não só a minha identidade, mas a minha família também, os meus amigos, Entende, gente? Então, o ritual, ele está presente em vários momentos da nossa vida. E quando a gente sai da rotina e do hábito, isso passa a ser um ritual, isso tem muito mais força. Isso nos afeta como indivíduo, ou como sujeito social. Percebem isso? Como sujeito social. E o mercado, o que o mercado faz? Ele sabe disso. Essa entidade abstrata, o mercado. O que é o mercado? Né? Nós vamos discutir isso mais na frente. Essa entidade abstrata. Ele sabe disso. E aí o mercado busca o quê? Desenvolver rituais. Incentivar que os consumidores tenham rituais, ou pratiquem mais rituais. Por exemplo, né, assistir filme comendo pipoca e refrigerante. Né? Você começa a atrelar, né, uma vez no final de semana, você começa a ter com a família, você tem o ritual de almoço com a família no final de semana, e aí você vai almoçar, mas esse almoço é amoroso, é prazeroso se você tomar Coca-Cola, se tiver Coca-Cola no almoço. Se não tiver, não é porque é tão especial assim. Entendem como que essa ideia é trabalhada, né, pelas empresas e pelo mercado. Percebe? É interessante também pensar na palavra ritual, porque no geral quando as pessoas ouvem essa palavra elas já ligam automaticamente à questão religiosa e muitas vezes até a coisas que elas acham negativas, né? Mas na verdade é uma coisa que todo mundo faz e que está presente em tudo. Exatamente. Né? O cuidado pessoal, por exemplo, né? Quando a gente vai, né, assim, homem ou mulher, vamos pegar assim as mulheres, né? E o homem também realiza esse ritual. Eu acho que cada vez mais, quando a gente vê as barbearias, os produtos masculinos de embelezamento, de beleza pessoal, etc., a gente percebe isso. Agora, as mulheres, né, quando elas vão ao salão, né, realizar o cuidado pessoal, né, uma vez por mês, uma vez por semana, né, é um ritual de cuidado pessoal. Ou então, quando a gente está na frente do espelho, né, a gente está lá sozinho, mas a gente está se maquiando, por exemplo, está se arrumando para ou sair ou para trabalhar. Ou para... Isso é um ritual de cuidado pessoal. Não tem audiência, percebe? É sozinho a prática solitária, a pessoa está lá, mas ela está se cuidando. E esse cuidado tem um significado. Qual é o significado desse cuidado pessoal para as mulheres? E para os homens também, mas... melhora a autoconfiança. A pessoa fica mais... Percebem? Que há uma transformação, né, que esse ritual de cuidado pessoal
né, ele traz. Esse cuidado também pode estar relacionado a pertencer a um grupo, né? Exatamente. A forma que você se arruma também Exatamente. vai referir a forma que você, né, está dentro do grupo, para você estar inserido dentro desse grupo, né? Também. Exatamente. E a nossa vida social, ela é mediada pela materialidade. Então a gente está se relacionando aqui, a gente tem a vida social aqui, né? Nós estamos nesse bate-papo no curso. Né? Agora está sendo mediado. Canetas, papéis, né? Telefones, tecnologia. Que se não tivesse isso, se não tivesse o papel, o artigo, talvez não seria possível. Fosse possível a gente estar aqui debatendo o artigo. Então, percebem que essa materialidade medeia a nossa vida? A roupa, entende? Toda essa materialidade. A mesa, materialidade. Então, nossa vida social, os objetos medeiam a nossa vida social. E o ritual, o que ele faz? Ele traz para esses objetos, se transforma em artefatos, que aí a gente tem papéis, que cada um assume, as pessoas assumem, utilizando esses artefatos, tendo um script, um roteiro a ser seguido. E isso transforma as pessoas. Né? Então, a gente poder dizer, por exemplo, que a principal diferença entre um hábito e o ritual seria esse impacto transformador na identidade? Ou não? Porque, né, entendi que enquanto um ritual ele traz essa mudança de identidade, a questão do senso de pertencimento, a comunidade, né, o grupo, né, a organização, o hábito por si ele teria mais um impacto individual, ou não? Sim, o hábito seria mais individual nesse sentido, né? Nesse sentido é mais individual. Agora o ritual ela tem a ver com o outro, né? Tem a ver com essa questão dessa relação social e construção dessa identidade que é percebida pelo outro. A minha identidade ela passa pelo outro pertencente à comunidade que a gente está inserido, né? E o hábito não tem esse significado, não tem que está atrelado a essa comunidade, né? Não está, que é diferente do ritual. Né? Joia? O que mais? Seria bem legal agora, olha só que interessante. Vocês aprenderam agora um conceito de ritual de consumo. Agora eu tenho certeza que terminando a nossa conversa, vocês serão capazes de chegar na sala de aula, na casa de vocês e identificar, olha, isso que eu faço no ritual de consumo. E o que isso quer dizer? O que isso significa? O fato de ser um ritual, não ser um hábito, não ser uma rotina. O que isso quer dizer? Ah, se eu começar a fazer esse ritual, eu vou transformar a minha identidade. Será que eu quero mudar a minha identidade? Me tornar? Percebe? Assumir essa identidade desse grupo? Ou não? Entendem? Porque se eu me envolvo no ritual, a teoria já explica o que vai acontecer. Né? O ritual do jantar, do Natal, ou da refeição, né, que a Giovana comentou, da refeição, aos domingos, a gente está falando de quê? De qual comunidade? Da família. Né? De estreitar os laços da família, fortalecer essa identidade que é da família. Entende? Reforçar esses valores. E quando a gente puxa, né, para o mercado, a gente vê assim, os consumidores, e hoje a gente vê muito assim, o lazer sério, né? Os Stebbins falam muito do lazer sério, né? As pessoas, por meio do ritual, desenvolvendo novas identidades, como apreciador de cerveja, apreciador de café, esportista, o que mais? Um entendedor do cuidado da casa, né? A pessoa começa a entender todo final de semana, ele começa a arrumar a casa, ele começa a ter os amigos que também arrumam a casa, do it yourself, né? Faça você mesmo, né? O Leroy Merlin, por exemplo, é uma empresa que atua nesse segmento de incentivar, né, os consumidores a fazerem, né, assim, arrumarem a sua casa e tal. Decathlon, por exemplo, né, nesse mundo da
identidade do esportista, né? Navega muito nessa ideia. Joia? Queria comentar mais algumas coisas aqui. Nós já estamos... Vamos lá, 5 minutinhos, tá? Joia? Olha que interessante, quando a Alessandra falou do estudo, não sei se vocês notaram, mas é um estudo muito mais positivista do que interpretativista. O estudo que a Fernanda apresentou é mais um estudo interpretativista, porque foram realizadas entrevistas, né? O que a Alessandra apresentou é muito mais um estudo positivista. Por quê? Aí tem duas coisas importantes. A Alessandra, quando ela apresentou o estudo do artigo, são dimensões psicossociais. Então, o que ele foi buscar lá na psicologia para explicar o comportamento do consumidor. Psicologia, lembra do outro lado da figura? E ele trabalhou com motivação, percepção, que são conceitos ligados à psicologia, que está no nível micro. Por isso que foram usadas imagens, depois esse estímulo foi perguntado, né? Quase como um experimento aí, né? Tinham 2 grupos, né? 2 imagens diferentes e tal, 2 grupos, não foi isso, Alessandra? Um estudo muito, assim, mais positivista nesse sentido. A Fernanda, né, trouxe um estudo que teria características de um estudo interpretativista. Poxa, Ronaldo, mas você não falou que era ritual, né, um conceito interpretativista, que vem lá da antropologia? Quando foi, gente, que eu comentei? Esse artigo foi publicado em que ano? 80 aí? Hã? Não, esse 2007 aqui no Brasil, né? E lá na primeira, aqui ó, 1985 a primeira versão. Foi publicado no JCR, Journal of Consumer Research, em 1985. Olha que interessante, só em 2007, quer dizer, 22 anos depois, a versão em português foi publicada no Brasil, na RAI, Revista de Administração de Empresa, uma das principais revistas do Brasil na área de administração. 22 anos depois, foi publicado no Brasil em português. Em 1985, o que aconteceu mesmo nessa época? Aqui no Brasil? Não, lá nos Estados Unidos. Estou apertando, né, gente? Lembrem-se que os artigos, eles estão situados historicamente. Então não adianta a gente ler o artigo sem refletir sobre quando ele foi publicado e quem publicou esse artigo. Entende? 1985, o que aconteceu nessa época? Opa! A Odisseia. E o que foi a Odisseia mesmo? O que foi a Odisseia mesmo? Foi quando aqueles pesquisadores, professores saíram entrevistando, né, as pessoas pelos Estados Unidos. Isso aí. O Russell Belk, Melanie Wallendorf, Sherry, 2 dúzias de professores num micro-ônibus, né? Atravessaram de leste a oeste, eu acho que foi leste a oeste, oeste a leste, né? Enfim, de uma costa a outra, durante um mês. Foi no período de férias deles, que foi em julho, verão, no hemisfério norte. Eles ficaram mais de 30 dias realizando entrevistas para desenvolver o método interpretativista de pesquisa, a metodologia, né? E aí, com os métodos qualitativos de entrevista e tal, como analisar esses dados, percebe? E foi nesse período que o artigo Huck foi publicado, esse da dimensão ritual, né? Ritual de consumo, que era um período que ainda se flertava com, entende, os pesquisadores, mesmo sendo interpretativistas, trabalhando com conceitos
que tem a ver com práticas sociais, questões culturais, eles flertavam também com o positivismo, porque ainda não se sabia muito bem como seria o campo interpretativista, qual que seria o método de pesquisa, como seria analisado, como que tem a ciência dentro da área de marketing ainda estava caminhando nesse sentido. Por isso que esse estudo, mesmo bebendo na antropologia, trabalhando com um conceito, né, que tem a ver com os significados, as práticas, ele flerta também com o positivismo, ele usa alguns métodos positivistas. Na semana que vem, o artigo serão 2 artigos. Um vai falar também sobre ritual, do McCracken, que é um outro olhar sobre o conceito, uma outra aplicação do conceito. E a gente vai trabalhar com outro. Esse do McCracken ele foi publicado também na década de 2000. E depois a gente vai trabalhar com outro artigo que também usa ritual, mas agora em 2015, 2016. Uma outra maneira de se utilizar o conceito. Então vocês vão entender como que a pesquisa acadêmica mudou de 85 para os dias atuais. Percebe a ideia de vocês? Porque esses artigos, todos eles usaram o conceito de ritual de consumo para explicar a realidade. Entende? E aí vocês vão perceber como que a maneira de se explicar a realidade, usando esse mesmo conceito, muda ou mudou no decorrer dos anos. Né? Conclusão, inclusive, desse que a gente apresentou hoje, ele fala, para a gente conseguir entender um pouco melhor esse envolvimento do consumidor com o ritual, é importante que a gente tenha uma abordagem mais profunda, mais abrangente, deixando um pouco as técnicas mais tradicionais de pesquisa, né? E entendendo outros tipos, por outras perspectivas, né? Essa relação de consumidor. Isso aí. Joia? Perguntas? Não? Muito bom. Parabéns aí pelas apresentações legais. Ótimo. Então, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, siga, curta, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e, se você não gostou, com seus inimigos. Tchau, tchau!